Bem, são dois fatos, basicamente dois fatos. Um diz respeito à nomeação do Nestor Silveira para a diretoria internacional e o outro do Paulo Roberto Costa para a diretoria de abastecimento. O senhor já prestou depoimentos anteriores e conhece esses fatos. Antes disso, eu queria que o senhor traçasse um perfil da sua atuação como operador financeiro no âmbito das denúncias que já foram oferecidas, no âmbito da sua colaboração, que o senhor já reconheceu esses fatos, só para ficasse constando um registro para esse processo específico. Na verdade, eu não comecei na Petrobras como um operador financeiro. Eu comecei na Petrobras porque eu realmente representava empresas, principalmente empresas estrangeiras, empresas espanholas, e como eu falei até já em um dos termos do meu acordo de colaboração, eu comecei na Petrobras ainda no governo Fernando Henrique, e eu estava lá na diretoria de gás de energia. Eu representava algumas empresas espanholas que tinham interesse em entrar como sócia da Petrobras nos projetos das termoelétricas, quando houve aquela história do apagão. Na época, o diretor de gás de energia era o Delcídio, e eu comecei a desenvolver negócios para essas empresas espanholas. E em determinado momento a gente já estava bem avançado para uma das empresas que eu representava ser sócia da Petrobras na Termorio. Depois de meses de negociação, troca de contrato, não sei o que, troca de minutas de contrato, não sei o que, e aí se marcou para assinar um memorando de entendimentos entre a Petrobras e essa empresa espanhola. No dia da assinatura desse memorando de entendimentos, veio o presidente da empresa e o diretor para assinatura. Aí a gente estava na sala aguardando o diretor Delcídio para assinatura desse memorando. Aí aparece na sala uma secretária e me chama. E aí eu saí da sala, ela fez, é que o doutor Nestor e o seu Moreira querem falar com o senhor. O Nestor Severo, na época, era gerente de energia, e o Moreira era um dos assessores dele, um dos gerentes dele. Ele era o gerente geral e o Moreira era um gerente a nível intermediário. E aí eles me chamaram e falaram: Fernando, a gente está com um problema, a gente não vai poder assinar esse memorando de entendimento. Aí eu fiz, que história é essa? A gente vem negociando isso há meses. Vocês mandaram o último modelo de memorando que foi aceito pelo pessoal. Eles vieram aqui para assinar, veio o diretor e o presidente. Vocês estão me dizendo agora que não vai assinar? Cara, porque veio uma ordem superior que a gente não vai poder assinar esse negócio, porque o negócio já está fechado com um outro grupo. Mas, como é que vocês deixam o negócio andar até agora para chegar aqui na hora de assinar e me dar uma notícia dessa? Aí eles falaram: o Delcídio vai explicar. Aí depois chegou o diretor Delcídio, aí ele conversou dizendo que tinha recebido uma ordem superior para assinar com um fundo americano, que esse fundo quer ser sócio era uma empresa americana e um fundo americano que estariam entrando no negócio. Eu disse: mas cara, os caras vieram aqui para isso, unicamente para isso, o que é que está acontecendo? Aí ele fez, cara, ordem de lá de cima da presidência, e quem representa esses dois grupos aí é o filho do presidente Fernando Henrique. Aí eu disse: cara, eu não tenho como falar isso. E aí, o que é que vai acontecer? E aí o
ele foi lá conversar com o presidente e o diretor dessa empresa, se explicar, pedir desculpa pelo mal entendido, que era buscar alguma outra forma de eles entrarem em outro projeto, não sei o que, para essa coisa toda, foi aquele mal-estar. Então, a partir daí, eu comecei a entender mais ou menos como as coisas funcionavam na Petrobras. Ou seja, ali tudo tem uma indicação, alguma coisa, então foi assim que eu comecei a entender como as coisas funcionavam. A partir daí eu fui criando uma relação com as pessoas lá dentro da Petrobras, tentando desenvolver negócios. E quando alguns negócios começaram a acontecer, aí começaram a vir os pedidos, certo? Porque eu tenho que dar tenho que contribuir com tal partido que é quem me apoia. Porque eu tenho que contribuir com esse político, é quem me apoia, não sei o que. E foram chegando os pedidos e, às vezes, também pedidos dos próprios funcionários da Petrobras. Então, na verdade, eu sempre fui intermediei negócios com a Petrobras, com empresas que eu representava. A partir do momento que eu fui criando a relação com algumas pessoas dentro da Petrobras, que foram surgindo algumas coisas, é que surgiu esse negócio de tem como você receber o dinheiro pra gente, não sei o que, e aí começou a usar minha empresa. Isso basicamente aconteceu com o Paulo Roberto, certo? Que foi a pessoa que eu vim a conhecer mais ou menos em 2005, 2006, por aí. E a partir de quando eu criei uma relação mais próxima com o Paulo Roberto, foi que ele passou a pedir para utilizar contas minhas, que ele não tinha, segundo ele não tinha conta no exterior, para receber alguns valores para ele. Então, eu não era um operador financeiro, eu tinha os meus negócios que eu desenvolvia na Petrobras e essa parte de operação financeira que eu recebi dinheiro foi no caso do Paulo Roberto. Os outros foram negócios que eu desenvolvi que as coisas começaram, que as coisas iam acontecendo. Foi isso que aconteceu. Só do Paulo Roberto? Alguma outra diretoria? Nenhuma outra diretoria. O que eu recebi dinheiro foi para o Paulo. E no caso de Pasadena, que Pasadena não foi um assunto que eu desenvolvi. A Pasadena o negócio já estava andando e aí eu fui procurado pelo pessoal da área internacional, na época o Nestor e o Moreira, dizendo que eles estavam desenvolvendo esse negócio, que precisavam de uma empresa de consultoria para ajudar a tocar o negócio e fazer o recebimento do valor que seria acertado. E aí eu entrei nesse caso para fazer essa intermediação e receber o dinheiro de Pasadena, que na verdade eles precisavam de uma empresa na Europa, porque quem ia pagar era uma empresa na Europa. Como eu não tinha essa empresa, eu procurei uma pessoa, um amigo, que na época eu desenvolvia negócios com essa pessoa. Falei a ele que eu estava desenvolvendo esse negócio de Pasadena, se ele teria como disponibilizar a empresa dele para fazer esse contrato com a Astra e receber esse dinheiro, e que eu daria um percentual a ele desse valor do que fosse recebido. E foi assim que funcionou. Falou de Pasadena. Esse valor de Pasadena, quanto é que era? 15 milhões. 15 milhões. Destinado para quem? Foi uma parte que voltou para o pessoal de Pasadena. Quem era o pessoal? Era o Alberto Feinhaber e um outro diretor, e eu tenho um nome, mas agora de cabeça, inclusive no meu depoimento eu falo, mas agora de cabeça eu não lembro. Se tinha mais alguém além deles, eu não sei. O que eu sabia eram eles dois. Relativo. Não, exatamente, eu estou falando. Você está além da Astra.
Estou falando, relativo ao pessoal da Astra. Da Petrobras. No pessoal da Petrobras tinha o Nestor, o Moreira, o César, o Mônaco e o Comino, que eu lembro são esses. Quanto voltou para eles? Esse é o Paulo Roberto, esse é meu também. Disso daí foram 5 milhões para o pessoal lá e eu recebi 2 milhões, acho que foi 2 milhões e meio, alguma coisa assim. Tem nada nas minhas contas aqui. O resto foi passado para eles. Uma parte disso, o Nestor pediu para eu passar para o Delcídio, $1,5 milhão, mais ou menos, para o Delcídio. E o resto teve uma parte que foi a parte que ficou com o Gregório, que foi quem recebeu o dinheiro na empresa dele lá, que foi aproximadamente, acho que foi 500 ou 750 mil dólares. A parte do Paulo Roberto, ele pediu para repassar para alguém ou ele ficou por lá fora com o dinheiro no banco? Porque o dinheiro foi para minha conta, e à medida que ele ia pedindo, eu ia repassando para ele. Diretamente ou em alguma conta? Não, todo o dinheiro do Paulo, eu repassava para ele em espécie aqui no Brasil, à medida que ele ia pedindo. O Delcídio, o Nestor pediu para que eu pagasse $1,5 milhão de dólares. Eu disse, Nestor, eu não vou levar dinheiro para o Delcídio. Como é que vai funcionar isso? Aí ele disse que uma pessoa ia me procurar, me deu o nome dessa pessoa, que era o Godinho, que ele iria me telefonar, ia marcar comigo e eu ia acertar esse valor com ele. E aí essa pessoa me ligou, eu marquei uma reunião com ele no meu escritório e ele foi, à medida que eu ia disponibilizando os valores em espécie, ele passava no meu escritório e pegava. Porque eu até vi um depoimento dele dizendo que eu deixava em caixas na portaria do prédio dele aqui em São Paulo. Isso nunca aconteceu. Eu não tinha ainda mais deixar dinheiro em caixa, ele passava do meu escritório e pegava esses valores. Então o Delcídio funcionou assim. Bem, então você virou amigo do Nestor e do Paulo Roberto e mais outras pessoas. Nos seus depoimentos, o senhor fala sobre os episódios. No episódio do Paulo Roberto, que ele teria tentado substituí-lo. E depois, também na questão do Nestor Severo, da própria nomeação do Nestor Severo para a diretoria da Internacional. Primeiro vamos para a questão do Paulo Roberto. Na questão do Paulo Roberto, eu posso até explicar, mas como o senhor está buscando indícios do envolvimento do ex-presidente Lula, no episódio do Paulo Roberto eu não tive, que eu saiba, não teve nenhum, porque quem teve envolvimento foi o pessoal do PMDB. Tá. Mesmo assim, vamos... No caso do Paulo Roberto foi acho que em 2006. O Paulo Roberto teve um problema de saúde, certo? Um problema grave, ficou internado bastante tempo, afastado. Na verdade, o Paulo Roberto teve praticamente à beira da morte, chegou a ser desenganado. E quando o Paulo se recuperou, aí se recuperou, mas ainda não, ele se recuperou porque ele saiu da UTI, ficou um tempo no hospital ainda e depois foi para casa, ficou bastante tempo ainda em casa se recuperando. Aí começou um movimento de pessoas tentando tomar o lugar dele. Certo? Aí o Paulo em casa, não tinha voltado a trabalhar ainda, aí me chamou, me falou o que estava acontecendo, que inclusive quem estava se movimentando mais para tentar tomar a diretoria, tentar se tornar diretor no lugar do Paulo, era uma pessoa, inclusive, que trabalhava com ele, era gerente geral dele, e uma pessoa que ele confiava bastante, inclusive ele ficou até muito decepcionado com isso.
que era o Allan Kardec. E aí ele disse, Fernando, você está sabendo o que está acontecendo? Não sei o que, vários caras, eu soube o que está acontecendo. Posso te ajudar alguma coisa? Ele fez, pô, eu precisava me movimentar para conseguir apoios para eu permanecer, porque eu acho que o pessoal do PP está enfraquecido, porque tinha estourado, acho que é aquela história já do mensalão, então eu precisava buscar apoios políticos. Aí eu disse a ele que ia pensar em alguma coisa, o que é que a gente poderia fazer. Aí depois eu voltei para ele e aí falei para ele do Jorge Luiz, que era uma pessoa que eu conhecia, e que o Jorge Luiz, segundo falado por ele por algumas pessoas, era uma pessoa muito ligada ao PMDB e tinha uma relação próxima, principalmente com o Jader Barbalho e com o Renan. Aí eu perguntei a ele eu procurei o Jorge, perguntei ao Jorge se ele tinha interesse em fazer essa aproximação do Paulo com o PMDB para buscar esse apoio. O Jorge disse que sim, eu retornei ao Paulo, falei a ele sobre a minha conversa e aí ele autorizou eu marcar de levar eu tenho quase certeza que teve um encontro que eu levei o Jorge na casa do Paulo, aonde as coisas foram conversadas. O Jorge ficou de ir a Brasília, conversar com as pessoas e dar um retorno. E aí depois ele retornou dizendo que havia conversado e que o pessoal tinha interesse em dar apoio ao Paulo, desde que o Paulo se comprometesse em ajudar ao PMDB também. Ajudar, quer dizer? Ajudar financeiramente. Pagar. Exatamente, propina, nos negócios que tinham dentro da Petrobras. Como tinha no caso do PP, que o Paulo tinha sido colocado pelo PP, ele já tinha essa prática com o PP, o PMDB queria entrar na mesma situação, que o Paulo tivesse o apoio dele e, sabedor disso, ajudasse a eles na arrecadação para eles. E aí foi fechado esse acordo. O Paulo acabou permanecendo como diretor, realmente, da Petrobras. Veio uma pessoa para conversar com o Paulo, trazida pelo Jorge, que seria a pessoa do PMDB que ficaria intermediando esses negócios, que era o deputado Aníbal Gomes. E aí o Paulo voltou a trabalhar, começou as conversas aí numa das vindas do Aníbal Gomes para conversar com o Paulo na Petrobras, o Jorge, na saída, me ligou dizendo que queria fazer um encontro, ele e o Jorge me ligou dizendo que queria fazer uma conversa, ele e o Aníbal, porque estava havendo uma espécie de, vamos dizer assim, de curto-circuito aí na história, e aí ele queria conversar comigo. Aí a gente acabou marcando de se encontrar naquele Porcão Rio. Eu fui encontrar com eles quando eu cheguei lá. Aí o Aníbal veio falar, começou a conversar, depois ficou meio exaltado, dizendo que o Paulo não estava ajudando de forma adequada o PMDB, porque o PMDB queria uma participação nos negócios que já existiam lá, não sei o que. Aí eu disse, Aníbal, eu não sei o que foi conversado entre vocês, mas quando foi conversado entre mim, o Jorge e o Paulo, o que ficou acertado que os negócios que já estavam em andamento do PP, o Paulo disse que não poderia mexer, que eram do PP. Mas que todo novo negócio que vocês trouxessem, ele iria ajudar a desenvolver, e esse sim, o que fosse conseguido de propina nesses negócios aí, seria
repassado para o PMDB. Aí, mas isso não pode, porque assim vai demorar. Eu disse, olha só, inclusive eu não sou intermediário desse negócio. A única coisa que eu fiz foi trazer o Jorge, que buscou apoio de vocês. Então, isso é um problema agora que vocês têm que equacionar. Na época, o que foi conversado foi isso. Então, eu só estou aqui tirando a dúvida. Aí ele ficou meio chateado comigo, foi a última vez que eu tive com Aníbal Gomes. Ele saiu de lá, desculpa o termo, muito puto comigo, porque eu assumi uma postura de que o que eu havia conversado era isso. E eu não tinha como me meter no que era de PP, porque eu não representava o PP. E muito menos eu tinha poder sobre o Paulo. A única coisa que eu tinha é que eu era amigo do Paulo e tinha buscado o apoio deles e que o Paulo disse que iria cumprir com o que tinha sido acordado, mas que eles teriam que trazer os negócios. Então, foi isso que foi conversado. Daí para frente, o que aconteceu de negócios entre PMDB, Paulo, não sei. Foi isso o que ocorreu na manutenção do Paulo. Né? Como é que era repassado esse dinheiro que saía lá da diretoria do abastecimento? Como é que funcionava esse sistema de repasse para os partidos? Eu não sei. Tá. Porque quem operava para o PMDB, que eu saiba na época como ficou, estava a cargo do Aníbal e do Jorge. O que ficou ali, eu não sei. E no caso do PP, também quem cuidava disso era o Genu e o César, que eu vim conhecer bem depois. O que eu sei é como funcionava o dinheiro que o Paulo pedia para eu receber para ele. E eu acho que o Paulo tinha alguns acertos paralelos que ele não queria que passasse pelo partido, e aí ele pedia para que eu recebesse. Esse que eu... Vamos para a diretoria internacional, que eu acho que o senhor tem mais informações. Nomeação do Nestor Severo. Nomeação do Nestor, que eu saiba, foi uma indicação do senador Delcídio. Exatamente. A permanência do Nestor lá, até onde eu sei, sempre foi, vamos dizer, apoiada pelo Delcídio. Aonde eu entrei foi quando, em 2007, o PMDB cresceu um pouco em termos de força junto ao governo do presidente Lula. E aí eles começaram a pressionar porque eles queriam a diretoria internacional. E aí começou uma quebra de braço aí tentando derrubar o Nestor. Numa conversa que eu tive com o Nestor, ele me falou o que estava acontecendo. Eu disse, cara, eu estou achando que o Delcídio está meio fraco por causa da história do Mensalão, que o Delcídio foi quem presidiu a CPI do Mensalão, e parece que o partido não tinha ficado muito satisfeito como ele havia conduzido, não sei o que, estava meio enfraquecido. E aí eu deixei esse cara, preciso de ajuda para ver como é que eu faço isso aí, como eu permaneço. E realmente levou alguns meses, uma quebra de braço grande, porque na época eu procurei o Zé Carlos Goulart, certo? Pedindo ajuda dele para manter o Nestor, porque havia o caso lá da história das sondas que a gente havia ajudado ele, e ele realmente começou a se movimentar. E aí houve acho que mais de 6 meses, alguma coisa em torno de uns 8 meses de uma quebra de braço grande, o PMDB tentando tomar o cargo e o Nestor resistindo com apoio lá do Goulart, não sei o que, até que um domingo à noite o Goulart me liga, me dizendo que estava no palácio, a residência do presidente é Alvorada, não é isso? Dizendo que estava no Palácio da Alvorada, que tinha acabado de conversar com o presidente, que o presidente tinha falado a ele que a pressão do PMDB estava muito grande
que o PMDB, inclusive, tinha ameaçado ao PMDB da Câmara, tinha ameaçado romper com o governo se não fosse imediatamente dada a diretoria internacional para eles. Aí o Goulart disse que não tinha mais jeito, que realmente ia ser dada a diretoria internacional para o PMDB, mas em gratidão pela ajuda, toda a ajuda que o Nestor tinha dado, não sei o que, eles iam dar a diretoria financeira da BR para o Nestor. Aí eu disse, cara, agradeço tudo que você fez aí para manter e pelo menos é uma compensação para ele. Aí na segunda-feira eu até liguei para o Nestor, comentei com ele o que estava acontecendo, ele nem sabia ainda que ele ia ser exonerado, tá? E nem sabia que ia ser indicado para a diretoria financeira. Aí, algumas horas depois, o Nestor me liga, na segunda-feira, me confirmando, realmente fui chamado pelo Gabriele e eu tô fora da diretoria. Mas ele não comentou nada comigo que eu iria para a diretoria financeira. Eu disse, Nestor, foi uma coisa que me falaram garantido, você vai para a diretoria financeira. Aí ele fez estranho, porque inclusive o Gabriele chegou a perguntar se eu queria ir para Londres, se eu queria ir para... Então, não estou sabendo. Eu disse, cara, alguma coisa está errada, mas me garantiram que a diretoria financeira vai ser sua. Aí depois de algum tempo o Nestor me liga, que na época o presidente da BR era o Dutra. Aí o Nestor me liga e disse, cara, tem alguma coisa realmente estranha aí. Porque o Dutra acabou de passar aqui na minha sala e perguntou se eu estava pronto para ir trabalhar com ele. Mas o Gabriele até agora não me falou nada. No mesmo dia? No mesmo dia, assim, questão de horas. Aí depois que a gente veio saber que realmente o Gabriele estava querendo indicar uma outra pessoa para a diretoria financeira da BR. E aí ele ficou tentando jogar alguns outros cargos para ver se o Nestor se animava para ir. Como o Nestor não se animou em nenhum desses cargos e veio uma pressão para ele fazer o convite ao Nestor para a diretoria financeira, e nesse mesmo dia o Nestor foi convidado para ir ser diretor financeiro da BR. Então, no dia que ele saiu da diretoria internacional, ele já foi convidado para ser diretor financeiro. Só para você explicar, por que não é o oferecido? Eu falei. Já ia chegar, depois a gente vai entrar nesse caminho. O senhor falou que a ligação do Goulart, ele estava no Palácio Ele da ligou Alvorada. no domingo à noite, dizendo que estava no Palácio da Alvorada. Qual é a referência que ele fez ao ex-presidente Lula? Aí ele sempre chamava do Barba. Barba. Ele sempre chamava ele de Barba. E ele ligou a pedido do presidente Lula? Não, ele me ligou, não sei se é a pedido do presidente, ele me ligou para me dar uma satisfação, porque eu ia saber no dia seguinte que o Nestor ia sair. Então ele me ligou para dizer, não tem mais como segurar o Nestor, o Barba recebeu uma intimação aqui do PMDB da Câmara, se ele não der o cargo, os caras estão ameaçando romper com o governo. As palavras foram essas. E aí ele disse, mas por gratidão, por tudo que ele fez, não sei o que, ele vai, o pessoal está convidando ele para ser diretor financeiro da BR. O senhor tem guardado esse telefone? Ele recebeu a ligação? Alguém pediu essa investigação toda? Se alguém pediu, não sei. Não, o senhor foi pedido o número do telefone? Não. Na época. Para conferir a origem, o destino da Não. Foi como conseguido? O meu telefone, eu acho que... Isso é 2007? 2007, eu acho. Você lembra agora que você foi celular do Superintendente de Polícia? Não, ele ligou para o meu celular. Você sabe o número? Eu acho que era o... O operador? Não, eu acho que era o... É porque depois eu acho que a gente era da TIM e depois fez a mudança para Vivo. Aquele negócio de fazer levar o número, né?
Eu preciso, portabilidade, eu preciso confirmar com minha secretária, se na Depois época... no final nós vamos ver o número do telefone. A gente tem mais ou menos a data. Foi em 2008. E Da posse da exoneração do gestor. mês passado. Exatamente. 2008. 2008, né? A questão da sonda, né? A sonda da Chain, a sonda da Vitória 10. Como é que funcionou a questão da sonda? Eu fui procurado pelo Mulai, certo? Dizendo que eles estavam com um problema a ser resolvido na Petrobras, perguntando se eu tinha relação com o pessoal do IP, porque tinha umas sondas da Chain que estavam lá para ser aprovadas, para ser feita no EIP, já há mais de, acho que quase 2 anos, alguma coisa assim, e essa coisa não andava. Aí eu disse, cara, não tenho nenhuma relação com o EIP, não conheço o pessoal. Aí ele me contou a história. Aí eu fiz, eu acho que talvez eu tenha uma solução. Deixa eu conversar com o Nestor e com o Moreira, e aí eu te digo alguma coisa. E aí eu levei o assunto, que era exatamente a história da sonda da Chain, para ver se a gente conseguia fazer na área internacional, porque tinha havido uma primeira sonda que tinha sido feita com a Samsung e estava com a demanda de uma segunda sonda que estava sendo negociada, mas não poderia ter a Mitsui como sócia, como foi na primeira. Aí eu conversei com eles, contei a história toda e ele falou, Fernando, se eles tiverem a sonda do porte que a Chain estava negociando com o pessoal do IP, bem, daí parou. E depois a gente ofereceu uma solução, tendo levado o assunto até Severo Moreira. De fato, existia uma demanda pela segunda sonda, para poder